Oiê! Oi, tudo E bem? aí, tudo bom? Tudo bom? Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Você me ouve bem? Ouço bem também. Eu tô aqui no Dejair e a internet dele não tá muito legal, eu tô usando 4G mesmo. Ah, você está no Dejair, que legal. Eu vim fazer o neurofeedback, né? Então ele bota aquele negócio na cabeça da gente, fica dando choquinho, tipo, como é que fala? É terapia de eletrochoque, né? Sim, mas não dói, né? Não dá choque nem nada, né? Não tem nada a ver com eletrochoque. Uhum, Mas só sim. assim para resolver a cabeça da gente, né? Que bom tá aqui, Fá. Que bom que você tá aqui também, Uhum, né? Legal ter você aqui. E aí, como é que você tá? O que anda aprontando? tudo certo, trabalhando bastante, respondendo mães com consultoria em amamentação, pós-parto. Muito legal, né? Cara, eu acho que você faz um trabalho tão bonito. Eu vejo, cara, eu sou maior fã dos teus posts, né? Eu não comento nada, mas puta, tô vendo tudo. Lá, já indiquei um monte de gente para você também. Você já Uhum, trabalhou com algumas sim, pessoas que eu indiquei. Cara, é muito legal essa coisa do pré-parto, pós-parto, pré-gravidez, durante e depois, pré-gravidez. né? E quando você comenta, eu percebo que você foi um pai bastante. Foi não, né? É um pai bem presente, né? Bem Foi lá no presente. pós-parto e continua sendo agora, né? Muito Não, no legal. antes, né? O meu negócio com a Patrícia é tão interessante, né? A conexão que a gente tem, que Uhum. até para quando a gente estava fazendo a Ana, né? A gente sabe quando foi. A Ah, gente não que tem a legal. data marcada, mas Aham. a gente descreveu ela como ela ia sair, como é que ia ser, como é que não ia ser, tudo, né? Então, estávamos presentes em todos os ambientes, né? Aham. Sim. Olha quem tá aí, a Débora tá aí, que Cadê? legal. Ah, a Dani Oi, entrou. Oi, Dé, Dé. Tudo bom? tudo bom? Então, a gente estava presente e consciente em todos os momentos, né? Desde a Uhum. concepção Sim. e o tempo todo ali. Então, foi muito legal tudo isso, né? Uhum. Você E tem dois filhos. dois filhos, o Vinícius, de 20, e a Ana, de 13, né? Hum. O Vinícius é da Patrícia com outro relacionamento, mas quem cuidou fui eu, né? Aham. E Sim. a Ana é nosso. Mas, cara, é muito gostoso essa coisa de ser pai e participar de verdade da vida do filho, né? Uhum. Sim. Participar de verdade. Trocar fralda, dar banho, né? Tudo bem que eu demorei um pouquinho na troca de fralda, eu tenho que Ah. confessar, mas é muito gostoso, é muito gostoso. Eu brinco que a troca de fraldas, enquanto é só de leite, é bem tranquila. Depois, quando começa a introdução alimentar, que vem uma mãozinha ali, aí a coisa já fica um pouquinho mais desafiadora. Então, imagina, no começo eu trocava a fralda, eu estava aqui, né? O tempo todo assim, né, trocando a fralda. Na época não tinha máscara, não tinha pandemia, né? Então Aham, sim. eu ia com a camisetinha, mas trocava Mas com todo trocava. carinho, com todo carinho, Legal. né? Uhum, Era sim. muito gostoso. E o que trouxe a gente aqui, né, Uhum, é a conversa sobre como é que fica o corpo da gente antes da gestação, durante a gestação, depois da gestação. Como é que fica o corpo do pai, né? Como é que ele exato. era antes, o que que acontece no durante para depois, né? E se Uhum, você que está assistindo aí já teve, opa, caiu aqui. Se você que está assistindo aí já teve filho e o marido mudou o corpo, tudo, e quiser dividir com a gente como é que ficou o corpo do teu sim. marido antes e depois, a gente conversa sobre isso, o que que mudou dentro do pensamento dele, né? Uhum, exatamente. É legal, né? O pessoal poder participar, trazendo aí as experiências pessoais. Sim, E até queria entender, Fá, como é que a gente pode se valer assim da leitura do corpo, entendendo um pouquinho mais o nosso corpo, como é que isso pode ajudar, principalmente quando se pensa em ter um filho, a gente deve ficar um pouco mais atento a uma parte do corpo que de repente eu perceba, sei lá, que é mais rígida, ou de repente começou a cair cabelo. Quais são esses sinais assim, trazendo para isso que você tanto então, domina?
Então, isso é muito legal, né? Porque tudo isso que acontece no corpo fala de padrões de comportamento. Como assim Uhum, padrões de comportamento? Então, vamos pensar o seguinte, né? Desde a concepção, né? A, a, a concepção é a fusão de dois núcleos, né? O óvulo uhum, da mulher com o esperma do homem, né? Então, você tem uma fusão nuclear dentro da barriga da mulher, é a coisa mais sim, maravilhosa do mundo, né? aham, Porque, poetizando um pouco, imagina que a mulher é a porta para a materialização de um espírito, né? uhum, E é nessa sim, fusão nuclear que esse espírito chega e domina ali e ganha vida, né? aham, Então, desde quando você recebe lá os 23 cromossomos do pai e da mãe, né? Você tem ali toda a informação do DNA dos teus bisavós para cá, certo? uhum, Tanto materno sim, quanto paterno. E ali o óvulo fecundado, né, ele já começa a analisar o ambiente, né, a uhum, entender o ambiente onde ele está, sim, e nesse entendimento começa o desenvolvimento do feto, né? Começa o certo, desenvolvimento todo ali. Ah, a gente tem, por natureza, né, observar o ambiente desde sempre. Então, se uhum, você acorda de manhã e você está com frio, você põe uma blusa. Se você certo, acorda e você está com calor, você escolhe uma roupa mais fresquinha para andar. Então, uhum, tudo isso é normal, é trivial, mas isso acontece desde a concepção, né? uhum, Aí o que que acontece? Quando, né, ah, a esposa ficar grávida, né? A esposa ficar grávida, mas é o casal que engravida, né? uhum, É exatamente. Acho sempre o bem casal importante essa que fala sua. é sempre o casal que engravida. Por quê? Uhum, Porque ela está passando por processos físicos sim, e ele também, porque afinal de contas, né? Tudo que afeta um dos dois no casal, se é um casal unido, isso uhum, afeta o casal como um todo, né? exato, Então, quando a gente fala da pessoa engordar ou de emagrecer, a gente está uhum, falando de o teu inconsciente olhar para o ambiente, sentir necessidades, e nessa necessidade ele pode te proteger ou uhum, não, né? Ou sim, tirar um pouco mais de energia de você e te deixar mais dinâmico, um pouco mais rápido, né? Então, uhum, isso tudo vai depender muito da dinâmica do casal, na verdade, sim, sem né? dúvida. Da dinâmica do casal. Então, você pega, por exemplo, eu engravidei junto com a Patrícia, né? Uhum, Porque a barriga começou a desenvolver igual. igual. Né? A diferença é que a Ana nasceu e eu não parei ninguém, a barriga está aqui até agora, né? Aham, Então, o porquê disso, né? sim. Quando a gente pensa no movimento, né, no caminhar, né, o músculo Uhum, do abdômen é o que levanta a tua perna aqui, né? sim. É o músculo que levanta a tua perna. Você já ouviu falar naquela expressão em empurrando com a barriga, Uhum, sim, né? claro. O que que a gente empurra com a barriga? Tudo aquilo que dentro da cabeça da gente a gente tem que fazer, Uhum, sim. né? Então, o tem que fazer. Então, a esposa engravidou, então a gente tem que pintar o quarto da criança, a gente tem que preparar o quarto, a gente Uhum. tem que montar um berço, a gente tem que deixar tudo em ordem, tem que ver o convênio se cobre tudo, Se né? cobre Como é que vai, parto, como é que vai ser o pediatra. parto? Então, Sim. começa aquele monte de tem que, né? Uhum, E aí, esse tem que faz com que você foque numa situação que não é a padrão que você tem, né? E isso uhum, faz você mudar um pouco o comportamento, focando naquilo que não era prioridade na tua vida antes, né? Se sim. você foca naquilo que não era prioridade, né? A tua prioridade não mudou. Uhum, Você adicionou algumas coisas. O que que sim. acontece com você? A gente, no final das contas, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta, que a gente quer, né? Pra gente e começa a fazer
com o foco nesse ser maravilhoso que está dentro da barriga Uhum. da mãe. Sim. Maravilha. Quando você deixa de fazer as coisas para você, se você deixa, né, consciente, bonitinho, tá tudo em paz, o teu corpo não precisa engordar nada. Uhum. Se você não se cobra dessas outras coisas, o teu corpo não precisa engordar nada. Agora, se Uhum. você se cobra de outras coisas, eu deixei de fazer X coisa para mim, né? Uhum. Então eu tenho que me lembrar depois para fazer. E eu não faço, e eu vou deixando para depois, e a coisa vai rolando, e aí o Uhum. tempo vai passando, e eu não falo nada para ninguém, nem faço nada, a gordura vem, né? Sim. A Se você gordura não vem. entende isso como um processo natural, porque Perfeito, né, a vida ela tem um ciclo, né? Nós perfeito. nascemos e entender que isso é um processo natural. E eu gostei muito quando você fala da unidade do casal. Quando o casal ele entende que ele é uma unidade, né? E que esse terceiro elemento não é algo que vem para dividir. E por isso talvez você não tenha Vem para que, somar, vem para somar. Né? né? Então, se você entende que esse filho vem para somar, não para dividir, para multiplicar até aquilo que, né, multiplicar aquilo que você tem já de bom em você para passar para essa criança, eu penso que esse corpo ele tem outro tipo de resposta, né? Com certeza, com certeza. É a mesma coisa, por exemplo, o corpo da mãe, Uhum, né? Quantos pensamentos não vêm quando ela está grávida, né? Quantos uhum, pensamentos não acontecem e algumas pessoas acabam tendo muito medo durante a gravidez de algo que sim, possa, né, esporadicamente acontecer no meio do uhum, caminho, lembrando que tudo aquilo que a gente se prepara para que aconteça, de repente nunca pode acontecer, né? uhum, De sim, repente pode nunca acontecer e o que acontecer é algo que você nunca pensou que pudesse uhum, na vida, né? Eu brinco nos cursos que eu dou que a gente não controla nem a vontade de ir no banheiro, como é que a gente quer preparar alguma coisa, né? Controlar o exato, que vai acontecer amanhã. Não dá. uhum, Você tem uma pré-visão daquilo que uhum, pode acontecer. uhum. Só, Só. né? E pensando nessa questão de controle, Fá, dentro desse mapa corporal, qual parte do corpo que o controle ele exerce uma influência um pouco maior, assim, no seu olhar? O que que você diria? Cara, o controle ele afeta o corpo inteiro, né? Ele afeta o Uhum, corpo inteiro, principalmente eh, eh, e ainda depende muito do quanto você se pressiona, né? sim. Para entender e olhar o processo todo, né? Então, eu até digo que pessoas que são absurdamente controladoras, elas acabam desenvolvendo pressão alta, Uhum, né? Tem pessoas, por exemplo, que são tão negativas, né, e têm dificuldade em chegar à parte doce da gravidez, que elas acabam desenvolvendo uma pré-diabetes, nossa, né? sim. Uhum, E é uma coisa que some depois que a gravidez vai embora, depois que dá luz, né? Pode sim. sumir ou como pode manter, Aham, depende na verdade, né, do teu inconsciente processar as coisas uhum, doces que você vê na sim. vida ou não, Uhum. né? Eu percebo, eu sou psicomotricista também, né? Então eu percebo que muitas vezes o controle ele acaba trazendo, no meu caso, dentro, né, do que eu acompanho, que são mais mulheres, um tônus muito mais rígido. As pessoas controladoras elas têm uma, obviamente que não todas, né? A gente não pode generalizar, mas são pessoas que têm um tônus um pouquinho mais rígido, menos flexibilidade corporal mesmo, que eu digo. E eu percebo que muitas vezes essa inflexibilidade do corpo pode levar para uma inflexibilidade, porque tudo tem que estar, né, Eu, milimetricamente controlado e alinhada. alinhado e trazendo isso para o corpo na pré-concepção, quando a mulher está tentando engravidar, né? O quanto é importante de repente soltar um pouco isso, porque às vezes você vai ali, né? Fazer amor com seu companheiro naquela data, naquele horário, porque se não for assim, eu não vou engravidar. E às vezes o quanto isso é postergado, esse desejo que é tão presente, que você quer tanto, mas isso acaba não acontecendo
dentro daquilo que você espera, porque a gente está tentando controlar, Exatamente, talvez, né, um mistério, né, que é o mistério da vida exatamente. mesmo, né? E aí a gente O, tem, só um detalhezinho, a gente tem por evidência que tem muitos estudos que dizem que quando a mulher, ela relaxa, deixa essa história pra lá, vamos fazer amor porque é aí gostoso, engravida, aí engravida, ou de né? repente entra no processo de adoção e aí consegue adotar, e quando ela acha que não, engravidar não é pra mim, ela engravida, Ela né? O engravida. casal engravida. Então, quando você fala do controle com relação à gravidez, veja, por que que eu quero controlar uma situação? Eu Uhum, quero controlar uma situação porque ela me gera medo, eu tenho insegurança sim, com relação àquilo, tá? Quando, se eu tenho medo de alguma coisa, eu quero realmente que ela aconteça? uhum, Não sei, de repente não quero tanto assim, né? Por quê? Porque ela me dá medo, é uma coisa nova que me assusta, me amedronta. uhum, Existem alguns autores, né? A própria Cristina Caro fala muito de se você quer engravidar, se você está pronta para engravidar, se você, né, você engravida, não tem problema nenhum, né? uhum, Agora, se você não quer, não tem quem faça ele se segurar no teu corpo. Por quê? Pensando que o teu inconsciente, né, ele avalia o ambiente o tempo todo e ele enxerga ali uma possibilidade de falecimento seu, uhum, né, ele não vai segurar aquele feto lá dentro. sim, Ele simplesmente não vai segurar aquele feto lá dentro. E quando é bem isso que você falou, quando eu relaxo, né? Quando eu desencano, quando eu desisto, é que a coisa vem e acontece. Por quê? Porque eu me aliviei. Eu não tenho mais que ter o controle em cima da situação, eu não tenho que ter mais, eu não estou mais com aquele medo. Eu me resolvi, né? uhum, Então, é exatamente quando a gente aceita aquilo que a gente é, ou a gente aceita aquilo que tem dentro da gente, que a gente pode mudar, uhum. Sim, né? isso é muito legal, né? Aceitar o que tem dentro da gente, né? E Né? mesmo se for uma angústia, aceitar que essa angústia Aceita, está ali, né? é, Que é o primeiro passo para você poder deslocá-la para enxerga um alívio, enxergá-la, né? e trabalhar, né? Uhum, E trabalhar, sim. seja lá do jeito que for. Mas, cara, a gente se conhece, né? A gente se conhece já tem um pouco mais de ano. Uhum. A gente começou aqui, você nem falou que quem é você, É, o que, que você faz, nem nada, você nem se apresentou. Fala para o povo quem é você. bom, eu Né? sou terapeuta, trabalho com público feminino, materno e infantil, já fui doula de parto, doula de pós-parto, sou consultora em aleitamento materno. Então, esse é um universo que eu gosto bastante. Tenho uma especialização em psicomotricidade e adoro falar sobre corpo, gestação e tudo que envolve esse universo da criação. Eu gosto muito de usar a criatividade quando, né, eu penso em gestação, em parto, pós-parto, porque é um dia de cada vez, principalmente no pós-parto, que é onde eu Uhum, gosto de estar. uhum. As surpresas que acontecem ali, né? Você precisa de criatividade para lidar com o bebê, às vezes, principalmente se você é marinheiro de primeira viagem. Então, essa sou eu. Né? Eu tô nesse universo aí, A gente se conheceu dentro do GPEC, né? dentro do O grupo de GPEC. estudo e pesquisa sobre comportamento humano. Uhum. Tenho aqui uns 2 anos, Acho que né? uns 2 anos, né, Fá? Tem uns 2 anos. Sim. E a Mila sempre foi assim, toda doce, toda meiga, com essa vozinha tranquila, né? Então é sempre muito gostoso conversar com ela. E a ideia da gente era entender corpo, né? Uhum. Antes da gravidez, durante, o pós, né? Então a ideia da gente é trazer algumas informações nesse sentido. E que tipo de pensamento pode gerar mudança no corpo físico, Isso é né? muito legal, sim. Que tipo de pensamento pode gerar mudança no corpo físico? Então, a gente sabe que quando alguém engravida, os hormônios todos eles dão faz uma reviravolta dentro do corpo, né? Uhum. O homem, quando a esposa engravida, é claro que ele pode engordar, ele pode emagrecer, tudo depende muito daquilo que ele está esperando junto. Eu Uhum. passei
os 9 meses todinhos do lado da Patrícia. Eu já comentei contigo, eu colocava a música do lado da Patrícia enquanto ela estava grávida, sempre o mesmo Sim. CD, sempre a mesma música, antes dela dormir, né? Aham. Para acostumar a Ana, inclusive, quando ela viesse, né? Então foi engraçado, porque é como se fosse um adestramento, né? Uhum. E o mais legal é que depois que a Ana nasceu, que eu coloquei a musiquinha, quando ela chegou em casa, né? A gente sabe que a criança não tem coordenação motora logo depois que nasce, não Ela existe não isso, tem esse né? controle de tônus, né, muscular Muscular, voluntário, né? exatamente. Agora, o que foi engraçado é que a hora que a Patrícia colocou ela em cima da cama, foi trocar a fralda dela, e eu liguei o som com a música que eu colocava sempre à noite. Aham. é, a cabecinha dela fez assim, e ela parou, né? Uhum. Ela estava Sim. se mexendo, a cabecinha fez assim e ela parou. Tipo, peraí, o que é isso? Isso Eu conheço. é algo conhecido, né? Aham. Porque é interessante você perceber, a criança ela sai de um ambiente aquático, quentinho, gostoso, barulhento pra caramba, porque a barriga é Uhum. barulhenta pra caramba, né? Sim. E tudo que os pais fazem depois que nasce é, não, fica quieto, ó, faz silêncio que o bebê está dormindo. E o silêncio, no meu modo de ver, para um recém-nascido, deve ser a morte, né? Uhum. Deve ser a morte, porque não tem barulho nenhum. Aí você é obrigado a ir para alguma festinha que acaba levando a criança e ela dorme naquela barulheira como se não tivesse Uhum. dormido nunca, né? Sim. Ela está acostumada com o barulho. Então foi engraçado ver a Ana em cima da cama ali. A hora que eu Uhum. liguei o som, ela pá, deu aquela parada, né? Então eu falei, pô, que bacana, isso funcionou, né? Sim. E o Isso quanto funcionou. de imprint já estava sendo gerado desde o ventre, né? A gente tem a aptonomia, que é uma ciência, né, que a gente chama de ciência do toque intraútero, né? Então, por exemplo, o pai toca a barriga da mãe enquanto ela está gestante, o bebê recebe uma informação ali. Se for a patinha do cachorro, do gato, o bebê recebe uma informação ali, através, né, dessa pele da mãe que se comunica e Sim, envia informação para o sistema nervoso da mãe, que envia uma informação para a barriga. Então o bebê ele vai tendo. Então quando a gente fala põe música, conversa, é fato isso, né? O bebê ele vai construindo ali uma relação com esse ambiente o uterino que é externo, né? favorável. É interno primeiro ali no útero, porque Sim, o sim, útero, sim. né, é esse ambiente É o e mundo depois dela, é o mundo dela e depois o lado de fora também. E quanto mais familiaridade, melhor melhor, para o né? bebê, né? Eu Melhor. falo, ó, enquanto ainda você está gestante, apresenta o quarto, né? Fala, conversa. E tudo isso também, eu costumo levar, Fá, que tudo é um preparo, né? Sim, Tudo é um preparo. Durante a gestação, você pode não parecer, porque você está bastante preocupada com a gestação, com o bem-estar do bebê, com o seu bem-estar, mas você está se preparando para o seu pós-parto também. sim, Né? sim. Você está se preparando, você, o seu companheiro, está todo mundo se preparando para esse pós-parto. Então, assim, se você começa uma conversa agora, tenha certeza que lá no pós-parto você vai dar continuidade a isso, porque você se preparou. Ah, filho, olha, a gente está aprendendo, a gente não sabe ainda. Eu estou sentindo esse desconforto aqui no meu corpo agora, né? Sei lá, eu acabei de comer, não sei, né? Uma coisa diferente, estou com algum desconforto, mas vai passar. Não sei como é que tá Vai aí dentro para passar, você. E é isso, mas eu vai não sei, passar, filho. Tá ruim pra mim. Como é que tá aí? Tá legal? né? Né? Estabelecer isso, esse diálogo que lá na frente a gente vai chamar de diálogo tônico emocional, né? Via Aham. pele, o bebê se comunicando com os pais, né? E essa coisa da comunicação do bebê com a gente é muito legal, né, cara? Porque você colocar a mão e ele vir e, de alguma forma, tocar na tua mão, né? Sim. É muito bacana. É muito bacana. A Ana tem algumas coisas interessantes, porque desde que ela nasceu, Uhum. sempre, desde sempre, acho que ela está com 13 agora, né? Eu acredito que até os 10 anos de idade, toda noite eu ia lá na cama dela e Uhum. conversava com ela. Perguntava se estava tudo bem, se ela estava precisando de alguma coisa, que eu Sim. estava ali e que está tudo em paz, né? O engraçado de hoje é que se eu vou na cama dela com ela dormindo e pergunto alguma coisa para ela,
ela me Uhum. responde. Se a Patrícia vai lá e pergunta alguma coisa para Ela ela, não ela responde. nada, né? Porque Sim. eu acostumei a ir lá toda noite e falar alguma Uhum. coisa, né? Então é muito engraçado. Foi essa semana que passou ainda, eu fui lá, perguntei algumas coisas para ela, eu, escuta, você lembra de ter conversado comigo à noite? Ela falou, não. Eu falei, olha, eu Hum. perguntei isso, do show do fim de semana que você queria assistir e tal. Você me respondeu assim, assim, assado, ela, Que né? perigo, né? Né? Eu falei, olha, você não me esconda nada, porque é só perguntar para você dormindo que você me responde, tá? Ela, Aham, sim. aquela cara, de, ai, lascou, né? Lascou, ferrou, né? Ainda mais agora, na adolescência, que vem várias descobertas. Eu, tipo, cara, eu não acredito que eu respondo meu pai enquanto eu tô dormindo, né? E logo o pai, né? E E o logo, pai que pai. nem eu, né? Que bagunça pra caramba e tira sarro pra caramba, Sim. né? Então Mas é divertido. é divertido. E que legal, né? Poder possibilitar isso para os filhos, porque o que eu costumo levar nos meus atendimentos é que, assim, que bom que nessa casa existe espaço para comunicação, que a gente consegue Uhum, falar, às vezes, de um assunto que é legal, às vezes de um assunto que não é tão legal, e pensar que tudo isso, principalmente durante o que eu costumo, né, o que é chamado, na verdade, não o que eu costumo chamar de esterogestação, que são esses 3 primeiros meses que são tão fundamentais para o bebê ali, né, que ele ainda está sendo gestado do lado de fora da de fora. barriga, né? Então são 3 meses que às vezes os pais falam, nossa, mas é assim mesmo? Mas por que que só quer colo? Por que que só quer peito? Por que que não fica? Parece que se você colocar no carrinho tem espinho. E de fato, nossa, mas durante o dia dorme que é uma beleza, mas à noite Porque fica tem barulho, acordado. porque tá silêncio, Exatamente. E à né? noite, se tem silêncio, o bebê entende que ele está em risco. Então, se Exatamente. a gente pensar nesse cérebro bem primitivo, lá nas cavernas, se o bebê dormisse, o leão chegava em nhaque, É, porque comi ele e não acabou, fazia barulho para os adultos acordarem. Então, né? até né, pensando numa criança saudável, num bebê saudável, que bom que seu filho chora de madrugada, sinal que o cérebro dele, né, tá buscando mecanismos de A preservação autopreservação, ali, a exato. Então autopreservação. ele chora para manter os pais acordados, porque se os pais estiverem acordados, os Ele pais está matam o seguro, leão, ele está seguro. ele está seguro. E aí já me falaram assim, pô, Mila, um pai, né? Pô, Mila, que história é essa de leão? Filho, ó, não tem leão, a gente mora num condomínio, tem um segurança lá embaixo, tá tudo certo, tá, filho? Pode dormir, não tem Pode leão. dormir, né? Ou então faz o que, né? Bota uma musiquinha, bota alguma coisa, barulhinho de água, né? Um sininho de vento, algum. Sim, Cara, isso tudo faz uma diferença para a criança absurda, né? exato. Foram, eu lembro o seguinte, a Patrícia sempre teve sono muito pesado, né? Ela sempre Uhum, teve sono muito pesado. Então, a Ana acordava à noite chorando. Eu ia lá, pegava ela, trazia para a Patrícia toda torta ali, pegava ela e dava de mamar, né? Olhando com aquela uhum, cara toda inchada, né? E tinha disso, mas era muito engraçado, era muito legal isso tudo, né? O participar disso tudo. Ninguém sim, dormia, uhum. né? Ninguém dormia. Mas eu pegava ela, trazia para a Patrícia, deitava enquanto a Patrícia amamentava, depois eu pegava e levava para o berço Ó, que de legal. novo, Não, e né? que legal que você tinha esse papel, porque às vezes é difícil o pai dentro do nosso contexto, né, das masculinidades, enfim, é difícil um pai que acorde e entenda que para a mãe é importante que de repente ele faça ninar o bebê enquanto ela já deu de mamar, para ela conseguir dormir um pouquinho a mais. Tem Não, mulher com também que às certeza. vezes não solicita isso para o marido por achar que ah, não, mas aí ele precisa dormir porque ele vai trabalhar no dia seguinte, tudo mais. E se a gente pensar em corpo, em desenvolvimento dos bebês, é muito importante que o pai ele tenha essa relação com o bebê, Sim, inclusive nas madrugadas. Porque eu imagino que, né, as mulheres que estão vendo a gente aqui, você quer que o seu companheiro conheça o seu filho em todas as fases do dia, de manhã, à tarde, noite e madrugada. Imagina se é um companheiro que só observa o comportamento do filho ao longo do dia, ou ele só não na hora do participa, banho. né? Ele não participa, né? Ele Ele só não está tem lá a de espectador, totalidade né? ali. Então, assim, pô, meu filho na madrugada ele faz isso, cara, e aí eu preciso, sei lá, eu fico com ele no colo enquanto minha mulher tenta dormir. Não, meu filho gosta de ser ninado ou não gosta de ser ninado.
Meu filho gosta dessa música, como você falou, ou gosta daquela, eu canto, eu danço, sei lá. Mas que bom que você pode se apropriar do seu filho, inclusive nas madrugadas, e poder conhecê-lo nas madrugadas, né? Porque Não, essa tem segurança várias. é Não, importante. é importante. E tem várias fotos minhas com ela, os dois dormindo junto, né? Então eu Uhum, colocava ela em cima de mim, ela apagava, né? sim. Às vezes eu deitava no sofá com ela do lado, deitada em cima do meu braço, os dois apagavam, né? Uhum, E ainda hoje ela tem, não tanto quanto lá atrás, mas ela sim. ainda deita no meu colo e apaga, né? Isso é muito Uhum. legal. Ela A Natália encontra a aqui, segurança. ela encontra segurança. A Natália está falando que fez Chantala na filha dela, né, desde novinha, Que e que legal, ela ama Natália. dormir com meditação, né? Olha, que legal, parabéns. Mas é isso, né, cara? A gente precisa criar um ambiente, porque é bem aquilo. Você sai daquele ambiente aquático, né, Uhum, bonitinho, que você tem alimento dentro da barriga da mãe, tá tudo perfeito, sim, quentinho. Você vem para um ambiente aéreo, onde você precisa aprender a respirar, porque senão você morre. Então você tem que exato. aprender a respirar, você tem que aprender a se alimentar, você tem que entender, né, que aquele quentinho, gostoso acabou e que de repente está tudo muito quieto, está tudo muito estranho, né? Uhum, E eu não sou mais tudo aquilo, agora eu estou me separando de todo o meu alimento, uhum, carinho e conforto, né? sim, E você faz tudo isso para poder evoluir. É um ato de exato. evolução. A primeira Uhum. coisa que a gente faz na vida da gente para crescer é largar tudo que ela deu de melhor para a gente, que é a barriga da mãe, Para se né? desenvolver, né? E nossa, eu concordo bastante com essa questão da separação. Tanto que todas as vezes que a gente passa por um processo decisivo na vida, onde a gente tenha que se separar, é muito brusco, é muito desafiador. É Seja um a separação parto. do exatamente, no relacionamento, a separação que a gente faz do útero com o ambiente externo, uma mudança de emprego, todas essas separações, elas impactam muito, mas se a gente observar isso como você colocou, né, como algo que você está levando para o seu desenvolvimento pessoal, que tem um aprendizado ali, e trazendo isso, né, para o nosso contexto de corpo, pensando que o corpo ele tem registros, tem memórias, micro, você 10.500 vezes melhor que eu para falar a respeito disso, mas é isso, né? Tá ali, tem um registro, né? Que bom que um filho pode se sentir seguro, porque um corpo que se sente seguro tem uma Ele se outra desenvolve melhor, experiência, né? É outra tem uma outra experiência, é outra experiência com o história. mundo, com o ambiente, com as pessoas, né? Então é muito legal você acompanhar isso tudo, né? Agora me Sim. conta uma coisa, Mila, você que acompanha muito a gravidez de suas clientes no geral, né? Uhum. O que que você vê de comum nelas? Tem algum tipo de preocupação? Tem alguma coisa no corpo, além da barriga, que muda? Porque, lógico, o peito ele vai encher por conta do leite, do Uhum. aleitamento. Tem pessoas que não conseguem ter leite, né? Uhum. Normalmente essas pessoas elas têm o bico invertido. Não sei se isso é fato para ti, É, né? às vezes sim, às vezes não. A gente tem alguns outros critérios para avaliar essa questão do leite, né? Se a mulher Uhum, tem ou não. O que acaba impactando bastante, assim, na verdade, o que a gente tem hoje, que é até uma causa bem forte a respeito da amamentação, é o fortalecimento da mulher em relação a um corpo que é capaz de gerar, que é capaz de gestar, né? Gerar, gestar, né, parir e nutrir. E aí uhum. a gente precisa de um combinado de pessoas para fortalecer essa mulher, profissionais de saúde, família, pais que incentivem o aleitamento também, né? Então tem muita coisa, mas às vezes, dependendo da condição da mama, porque isso é muito fisiológico mesmo, né? Às vezes um Uhum. mamilo invertido pode trazer algum desafio inicial, mas com bom manejo, né, com uma boa orientação, não é um impeditivo para a amamentação, de forma Não, alguma. com certeza que não, A com mulher, certeza ela que não. pode amamentar. Mas, respondendo a sua pergunta, às vezes, o que eu percebo, assim, são mulheres que, às vezes, levam muito tempo para apresentar a barriga, ou mulheres que
às vezes engordam muito mais do que o esperado, às vezes, né, o médico precisa dizer, olha, vamos maneirar um pouquinho, né, tá. Há mulheres que não tinham o costume de comer, de repente, doce, antes de gestar, quando estão gestando, comem bastante doce, ou o inverso, né, comia durante a gestação, deixa de comer, então eu observo, assim, algumas mudanças entre antes e depois, Uhum. e que nem sempre são mudanças tão positivas, assim, às vezes. Sim, sim, sim. Tem mulher que não tem desconforto, tem mulher que tem muito desconforto, tem muita azia, muito enjoo, tem mulher que não tem nada. Cara, isso Então é é muito interessante legal, né? observar isso. Isso é muito legal porque quando você fala de azia, de enjoo, eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas que estão do lado dela, que vieram para ajudar, né? Uhum, E de repente a própria pessoa que está sofrendo, que está tendo enjoo, tudo, ela não precisa daquilo e ela não tem como falar para as pessoas que ela não quer, olha né? só, que interessante. Então, Uhum. é interessante você ver o. É lógico, engordei em alguns pontos específicos. Cada pedaço do corpo me traz uma informação completamente Hum, diferente, né? uhum, Então, tem gente que engorda no braço, tem gente que engorda na perna, tem gente que engorda no glúteo, tem gente que engorda na sim, barriga. Cada pedaço desse, imagina, cada músculo que está nesses pedaços, ele tem uma função diferente. sim. Se Fá, esse posso só músculo, te interromper um claro, pouquinho? Porque você falou disso e aí me veio que muitas gestantes incham muito o tornozelo. Muito. Não sei se você já observou assim, fica com aquele pé de pãozinho. Tem mulher que fala, fiquei com pé de panetone, né? De tão inchado que ficou meu pé e tornozelo, era uma coisa só. Por conta da retenção de líquidos. Mas antes da gestação você retinha líquidos? Não, não retinha líquidos, né? Então como é que é isso na leitura corporal? vamos pensar, Vitória, eu já vou responder a tua pergunta, deixa eu só responder a Mila aqui. É, imagina o seguinte, as pernas falam do quê? Do meu caminho de vida, Uhum, certo? O pé é a minha ligação com a terra, é o meu presente, é o meu hoje, tá? Imagina que por algum motivo alguma coisa aconteceu e eu estou em dúvida hoje sobre qual caminho seguir, uhum, sim. né? E aí eu tenho o tornozelo, ele é, eu esqueci o nome agora. Ele me traz a flexibilidade, tá? Uhum, Porque a parte da panturrilha fala do futuro. O tornozelo é a minha ligação do presente com o futuro, certo? uhum, Então ele me libera para articular o caminho que eu vou fazer e uhum, para onde eu vou seguir em direção ao meu futuro. É, sim. e aí o que, que acontece quando a gente incha? A gente Uhum, perde essa maleabilidade, essa flexibilidade, a gente fica tenso, a gente fica rígido, a gente uhum, fica sem mobilidade, né? sim. E é exatamente isso que a pessoa está sentindo naquele momento. Uhum, Ela está em dúvida, o inconsciente dela está em dúvida sobre o que eu vou fazer, por qual caminho eu vou seguir, uhum, né? sim. E não consegue trabalhar isso, né? Então vai inchar a perna. Por quê? Porque é o meu caminho de vida, eu não sei para onde eu vou agora. É Eu muito achava que o interessante. filho era uma Uhum, coisa e de repente eu estou vendo que é outra. O que eu faço, uhum, sim. né? Isso que O- você trouxe de articular o caminho é muito legal, né? Porque é exatamente, né? O pé tá aqui, né? Se a gente pensar, é, quando eu vou dar é. o próximo passo, eu faço isso e faço isso, isso, isso. Então, quando eu Quando, faço se esse tá inchadão, movimento, você não né? consegue, né? Quando eu faço esse movimento, é exatamente a panturrilha que está me impulsionando para frente, né? Uhum, Então, exatamente para não dar um passo além daquilo que eu posso, eu acabo fazendo. Tem gente que trava a coluna, né? Por que tem. trava a coluna? Porque não é o meu caminho de vida, eu estou indo por Uhum, um caminho arriscado. Pô, se dentro da minha cabeça isso está arriscado, é melhor eu uhum, ficar aqui onde eu estou. O teu cérebro vai lá, dá uma rotacionadinha leve, né? uhum, Numa das sim. vértebras lá embaixo e faz com que você trave. Trave por quê? Porque aí você não sai do caminho que você sabe que vai que tá bom. Então você Aham, segue nesse caminho. sim. Cara, Muito é legal. muito louco, né? A,
a Tem uns Vitória comentários aqui aí. falou o seguinte, que ela fez muito Chantala na filha dela e ela é adotiva. E que o Uhum, seio dela ficou como se tivesse com bastante leite, legal. né? É uma possibilidade. As mães adotivas, adotar um bebê não é um impeditivo para a amamentação, né? Porque a amamentação ela depende de estímulo. Então, quando a mãe adota a criança, se ela trouxer essa criança para o peito, é claro que leva um pouco mais de tempo, mas existe a possibilidade de amamentar, e nem todo mundo sabe disso. E que legal que Então, você fez a Chantala, porque isso libera a ocitocina. O toque ele libera a ocitocina. E liberando a ocitocina é um dos responsáveis, um dos hormônios responsáveis pela ejeção do leite. Talvez por isso você tenha sentido suas mamas um pouquinho mais cheias. Junto com a prolactina ali, as coisas aconteceram. isso, Que legal. exatamente. E a prolactina, ele é um hormônio que fala, inclusive, da doação, da entrega, né? Do, então, eu estou tirando de mim e entregando para o outro. Ela falou que saía um líquido branco, né? Olha Provavelmente era só. alguma É, coisa relacionada, sim. né? Porque a tua vontade de ser mãe era tão grande, né? E o Uhum, teu amor e o teu carinho interno eram tão grandes que gerou tudo isso. Eu falo para as pessoas, né, que o pensamento gera. A gente divide o rosto em três partes, né, para quem me acompanha. Eu tenho uhum, mental, sentimental e ação. Então eu falo que o pensamento gera um sentimento, esse sentimento descarrega uma porrada de hormônio dentro do corpo da gente, né? E essa porrada de hormônio faz com que a gente se movimente do jeito que a gente acredita que deva se movimentar. Então, quando você uhum, fala que adotou uma criança, que não é para qualquer um adotar uma criança, né? Tem que ter muito amor envolvido ali no meio. uhum, sim. Aí você adota a criança, você começa a trazer todo o carinho e se dedicar àquela criança que está ali, fazendo a chantala, fazendo a massagem, né? Uhum. Você mesma falou que sai. Quais hormônios você falou? Da prolactina A e a ocitocina, ocitocina, ela é né? conhecida como o hormônio do amor. E ela é liberada através de um toque, de um abraço gostoso, da amamentação. E na amamentação é ela que faz com que o leite chegue até o bebê, né? Ela que é responsável pela ejeção do leite, pela saída do leite nas mamas. E aí você tem todo esse amor para dar para essa criança, né? Por que não gerar o leite, né? É muito louco Exato. isso, né? Então, o pensamento gerou um sentimento que gerou todo um conjunto, uma necessidade física e o seu físico Uhum. foi para fora, né? Colocou para fora aquilo, né? Sim. Aí o que deve acontecer bastante, Mila, que ela falou que o cabelo caía mais, né? Ah, tá. É interessante a gente ver isso, porque muita gente, depois que tem filho, corta o cabelo, Uhum. né? Tem muita gente que tem É. filho e corta o cabelo. Na leitura, o cabelo, ele fala de tolerância, né? Então, quanto mais comprido está o meu cabelo, é, não é que eu estou mais tolerante, mas menos eu ligo para como as pessoas vêm falar comigo, para como as pessoas me abordam, né? As Uhum. pessoas vêm e falam, é como se entrasse por um lado e saísse pelo outro, eu nem me importasse com isso, né? Sim. Mas quando uma criança nasce, é tanta gente dando opinião na vida dos outros, né? Hum. É tão interessante isso, porque é tanta gente dando opinião na vida dos outros. Aí o que, que a mulher faz? Ela vai lá e corta o cabelo curtinho. Claro, Uhum. com a desculpa de que vai cair em cima do peito, né? Vai atrapalhar a amamentação, vai qualquer coisa. Mas Uhum. a hora que você corta o cabelo, né, você está tirando aquela tolerância em cima do que todo mundo fala, né? É, e aí o que, que acontece? Você toma decisões e você faz. Você não Uhum. espera também ninguém chegar, né? Sim. Então, Legal. e o cabelo cair é porque a tolerância está tão grande e eu não corto, né? Porque eu quero manter o cabelo comprido, que aí eu diminuo a energia do meu pensamento tirando os cabelos. Olha só. É muito louco, né? E se a gente pensar que no pós-parto, né, haja energia, né, as mulheres que são mães aqui que o digam, né, meninas, porque, poxa, a demanda ali, a exaustão, né, a ausência de sono não, a Ausência de sono não, né? privação, a A ausência de sono privação. não,
o excesso de sono e a privação dele, né? Não consegue ir no banheiro sozinha, né? Não consegue É, fazer nada. Não, não consegue comer mais do jeito que comia antes, não dorme mais. Se o pai é um pai ausente ou não participativo, pelo amor de Deus, a carga esse fica é muito realmente um pesada. problema. Sim. E hoje a Fica muito gente tem muito pesada. disso, né? Da carga mental que as mulheres acabam, né, aderindo aí com a chegada de um filho, porque existe algo, né, que sonda aí, que assombra de, eu preciso dar conta de tudo, e se eu não der conta, eu não sou uma boa mãe. E assim, o que é dar conta, né? É ter que cuidar da casa e cuidar dos filhos. Calma, né? A gente É tem o uma que eu ia hierarquia falar, ali. né? Tem que lavar, passar, cozinhar, fazer a comida para o Não marido que dá. está lá assistindo TV, né? Cuidar Não, do não dá. recém-nascido. Ou, para, né? A Não, gente precisa pensar em redes de apoio e quem está ouvindo essa live e não tem filhos, pensar em ser rede para quem tem filhos. Como é que você pode sim, ser rede, rede de apoio, né? Como é que você pode contribuir para que essa família tenha uma experiência um pouco mais humanizada do nascimento, do pós-parto, desse puerpério que solicita tanto, principalmente em relação ao primeiro filho, né? Que são muitas é. novidades, muitas adaptações. Cara, a gente estava conversando aqui, né, do como é, é muito engraçado quando você tem amigos solteiros ou casados que não têm filhos e você Uhum. de repente tem um filho, todo mundo some, né? É. Só fica ali os que têm filhos, né? Uhum. Só ficam ali os que Sim. têm filhos. E aí eu estava lembrando de um amigo meu que quando a filha dele nasceu, né? Ele estava todo feliz, minha filha nasceu, aí fui eu com a Paty lá, né, no hospital. Você me conhece, você sabe que eu brinco com todo mundo, que Sim. eu meio que não tenho muita trava na língua, né? Uhum. Eu cheguei para a Gabi, que tinha acabado de nascer. Eu falei, ô linda, dá um sorriso pro papai, e tava com o celular para bater foto, né? Oh. Falando como se eu fosse o pai dela. E de Uhum. repente ela deu, né? Um Ela deu, sorrisão. cara, a gente sabe que não é voluntário, que não é nada. Eu fui lá e bati foto, né? E aí eu cheguei para a mãe e falei, olha, Sil, tá aqui, ó. Ela deu um sorriso pro pai. Ela, o Daniel, né? Ô, Dani, vai lá agora fazer sua filha sorrir, tira uma foto dela. Uhum. Cara, foi muito engraçado aquilo, Sim. né? Que A foto legal. dela tá aqui no meu Instagram, inclusive, né? Ela já Ah, tá que com bom. 10, 11 anos. Mas, Uhum. cara, foi super divertido, né? E é Sim. isso, né? Os amigos não precisam abandonar a pessoa só porque ela teve Não. filho, né? Muito pelo Tem contrário, gente, né? tem gente que se isola, né? Não, vou ficar 3 meses dentro de casa sem sair para nada porque pode ficar doente, pode isso, pode aquilo. Não sei o que que você pensa com relação a isso, mas Não, eu acho para, que agora no velho. contexto de pandemia, né, a Não, gente. pandemia é uma coisa, É, né? Pandemia. mas de um modo geral, eu penso assim que é importante entender o que a família espera, né? Quem é? Quem acabou de se tornar pai? Se você tem uma boa relação de amizade, eu penso assim, pergunte. Gente, perguntar é o melhor caminho. Não assuma que a Uhum, família quer te uhum. ver ou que a família não queira te ver. Pergunte, tá tudo bem se a gente for? Vocês querem ficar mais sossegadinhos? Porque às vezes, no primeiro momento, né, é aquela coisa, você acabou de chegar, a sua casa, ai, agora minha casa tem um serzinho aqui, o peito da mulher tá descendo leite, às vezes tá doendo, e aí ela quer ficar com o peito de fora, mas aí começa a chegar um monte de visita. Exato, Então, exato. assim, mas de repente não, talvez para aquela mulher seja fundamental ter um monte de gente porque ela se sinta apoiada. Então, assim, pergunta, né? E aí, Não como é? é que tá? Vocês Melhor querem? saída. Como é que como nós podemos te ajudar? Querem que a gente leve um bolinho da tarde uma vez por semana aí? Que é coisa mais gostosa que um bolinho à tarde, cheirosinho, fresco assim? Ah, é pandemia? Tá bom, deixa entregue lá na portaria, né? Não posso descer, deixa lá, né? Não posso abraçar. Faça o gesto, né? O gesto ele diz muito. E certamente vocês vão contribuir para o bem-estar dessa unidade que a gente falou lá atrás, né? Que agora, Sim, né, sim, tem sim, esse sim, bebezinho do lado de fora. sim. E o corpo agradece, né? O corpo de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E por falar em corpo, né? Tem tanta coisa que acontece na pós-gravidez. Eu escuto muita mulher falando que depois que ela amamentou, o peito caiu, né? Então Uhum, que a amamentação foi que fez o peito cair, né? uhum, E dentro daquilo que eu estudo, a amamentação não faz peito cair nenhum.
Tem gente que amamenta, para de amamentar, amamenta, tem o segundo, o terceiro filho, e não tem Aham. peito caído, né? Uhum. O que faz o peito cair, para mim, dentro do que eu estudo, são as Sim. frustrações que você tem durante a tua vida de maneira sentimental. Então você espera algumas coisas, né? Você Uhum. espera, você está esperando, aquilo não acontece, isso gera uma sensação de frustração e aí, como é sentimental, teu peito cai, tá? Uhum. Eu E- conheço, pô, a Patrícia tem uma amiga que amamentou 3 crianças e o peito dela tá Uhum. bonitinho, Sim. né? E você Então, diria que isso tem a ver com essa, não dá para mostrar aqui, mas com essa região do corpo aqui, com o tórax, que o diz o tórax, quê? né? Não, fala de toda a parte sentimental, né? Fala de toda Hum, a parte sentimental. Então, a posição do bico é interessante isso. A posição do bico, se ele está para frente, né, para os lados, ou como é que ele, né, como é que ele se comporta, isso aham. fala do como eu vejo o relacionamento dos meus pais, Olha né? só. Uhum. O tamanho do bico, ou quanto ele vem para fora, está em quanto eu quero me doar para as pessoas, Uhum. né? Sim. O tamanho da auréola me fala sobre o quanto eu quero receber de atenção do ser amado, né? Uhum. Então, se o meu peito tem consistência ou não tem consistência, está muito ligado à consistência também daquilo que eu sinto, Uhum. né? Da minha Sim. entrega, daquilo que eu passo, né? Então, por exemplo, eu tenho aquela mulher que sempre foi independente, engravidou, aí, mas a escolinha é cara, eu vou ficar em casa cuidando da criança. Beleza, Sim. eu fiz a escolha, certo? Uhum. Eu deixei o meu emprego de lado, vou ficar em casa cuidando da criança. E aí eu sempre fui independente e eu tenho que pedir dinheiro para o meu marido Hum. para qualquer coisa. E Sim. aí, para qualquer coisa que eu vá comprar, eu tenho que ligar para ele, olha, vou passar no cartão. Olha, eu vou... Cara, a tua independência acabou. Isso te Uhum. frustra, porque se te frustrar, teu peito vai cair, né? Outra Uhum. coisa, eu vou voltar para o trabalho, tá bom. Aí eu tenho que deixar meu filho numa creche, Sim. certo? Quem é que vai cuidar desse... É um pedaço da mulher. Saiu ali, eu tive que cortar. Ele é um pedaço da mulher, né? Uhum. Ele é um pedaço que eu tive que separar a força no corte, né? Como é que eu vou entregar um pedaço meu para um desconhecido? Isso vai te Uhum. frustrar, teu peito vai cair, Hum. né? Se você entende o processo, não, vou ficar em casa, tá tudo bem. Ó, libera um cartão aí que se eu precisar comprar alguma coisa, Sim. eu estou independente, está tudo certo. Ou Uhum. você vai ter que ir para a creche, viu, filhinho? Você vai ter que ir para a creche e tá tudo bem. Depois mamãe passa aqui e te pega. Fui Sim. trabalhar e tá tudo bem. Não tem frustração, não tem peito caído, Uhum. Sim. né? Olha. Uhum. Tem um monte Muito de peito interessante. caído de gente que nunca amamentou, né? Uhum. É. Sim, isso sim, também. Tem um monte de Exato. peito caído de gente que nunca amamentou. Então, tá tudo ligado a como você sente as coisas no seu dia a dia, né? Uhum. Isso é muito legal, é Sim. muito doido. E essa coisa dos pais, por conta do bico, se você pega os bicos, né, e começa a Uhum. questionar as pessoas, como era o relacionamento dos seus pais? Cara, eles te respondem tudo bonitinho. Aí você Hum. entende ali como é que tá, o direito mamãe, esquerdo papai, Hum. né? Quem é que exigia mais de você? Você vai ver um peito maior ali, outro menor, né? É Sim. muito legal isso tudo. Olha É que muito legal. interessante. Sim. No caso, se o direito você diria então que é o feminino. É Isso, isso? e o O lado esquerdo masculino. feminino e o esquerdo Isso, masculino. Então, se você isso. tem uma disparidade ali é muito diferente, aí É você como eu consegue trabalho o entender. feminino e o masculino, Olha, uhum, né? muito É muito legal. legal. É muito Sim. legal. E, nossa, já passou quase uma hora. Meu Deus. Quer É, dizer, passou uma hora. a Três gente tem três minutos. minutinhos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Vocês estão assistindo, né? Querem perguntar alguma Ah, coisa? entraram umas pessoas queridas aqui. Dani, Camila, É sempre Lívia, gostoso, né? Letícia, sim, uma delícia. É sempre A gostoso. Bia.
Que bom, meninas. E eu gostei muito que você falou dessa divisão, Fá. Você pode falar de novo? Porque essa parte aqui me interessa bastante, que é justamente, né, com a amamentação. Qual que é essa parte que você Então, trouxe? eu Então, tenho aqui é. o mental, né? O Uhum, mental, a parte sentimental, né? O como uhum. eu ajo sentimentalmente, e aqui é a parte da ação, né? Ação. A ação. Então, quando você tem, por exemplo, uma boa mamada, né? Quando a criança Uhum, tem aquela parte da deglutição, você uhum. tem todo o desenvolvimento dessa parte de baixo, né? A Sim, mandíbula, inclusive, vem mais para frente, e essa criança no futuro, ela não se torna uma criança passiva, ela se torna uma pessoa mais ativa, entendi. né? Uhum, Por conta do sim. desenvolvimento. Então, isso trabalha a comunicação, né? O desenvolvimento aqui da mandíbula, do osso da mandíbula, que vai Uhum, trazer toda a energia para eu ir para frente, né? Para eu me sim. movimentar. Então, é bem interessante isso, né? Uhum. Até a parte do desenvolvimento dos dentes, né? Essa coisa de se não tem espaço para todos os dentes é porque você só não amamentou direito. Na verdade, você não mamou direito, né? Ah, olha só. Uhum, Você não mamou direito. Isso influencia num monte de outras coisas, né? Até na coordenação motora fina. uhum. Ah, Até, sim. até na coordenação motora fina, né? Uhum. Então É. é interessante. Diga, o que você ia falar? Não, eu ia falar porque é justamente, né? Porque os dois primeiros fatores psicomotores que se desenvolvem no bebê, na criança, na gente, né, no humano, é tônus e equilíbrio. Então, se a gente pensar que é preciso muito tônus para poder exercitar essa região, né, é ação mesmo, né? Que Uhum, legal, né? Nossa, é tem uma pergunta ação, bem boa, mas tem um minuto. né? Qual mentalidade pode levantar o seio que caiu antes de amamentar? Veja, se você se frustra, entenda seus processos e ame com vontade, né? Ame com vontade, porque a pessoa perde a vontade de amar e de se entregar depois de algumas frustrações, exatamente porque sofreu, Uhum, né? E a marca do sofrimento está lá, parece que vira uma lágrima, né? Escorrida o peito, né? uhum, É bem louco, né? sim. Então, tenha vontade de amar e vai para cima, não tenha medo não. Porque uma hora, se você se permitir, você vai encontrar a pessoa que vai corresponder a isso que você sente, né? Sim, perfeito. Pelo menos eu acredito nisso. Funcionou comigo, por que que não vai funcionar com os outros? Eu sou tão comum, né? É isso aí. Ai, muito legal, Fá. Mila, tá dando o contador aqui. É, Eu queria agradecer a ti por isso tudo, né? E o que que a gente pode falar na semana que vem? a gente pode falar um pouquinho mais desse tema aí que levantou questões, né, de como as frustrações ou como as coisas boas talvez podem influenciar esse corpo durante a gestação ou mesmo durante o pós-parto, quais mudanças, né, a gente pode esperar aí no pós-parto, né, Você podia com a trazer chegada do algumas bebê. questões de algumas amigas suas ou de algumas clientes, Claro, né? sim. E a gente trabalhar isso. E também tem aquela coisa da quarentena e a retomada do sexo depois, né? Porque, Opa! cara, pensa em homem que fica doido por conta. Porque tem mulher que não quer fazer nada durante a gravidez, né? E tem mulher que vai para cima com tudo durante a gravidez, Uhum, sim, né? sim, sim. E tem mulheres que é isso mesmo, né? Que querem, tem mulheres que no pós-parto a vida sexual se retoma rápido, tem outras que, Sim. nossa, virou o drama da vida, que eu não consigo mais ter desejo, né? E como é que a gente também pode olhar para isso? Mas só para dar um spoilerzinho, então imagina você se você perdeu o tesão pela sua vida, né? Tá acabando Não. aqui, Milá. Ah, Beijo tá bom. e boa semana. Obrigada, A gente gente. se fala. Obrigada. A gente Beijo. se fala. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.